apresentação do quê? Que não estava gravando. Pronto, agora está gravando. Eu acho que eu parei a apresentação, não foi? Deixa eu voltar aqui para o modo. Apresentar. Pronto. Agora está gravando, a gente pode continuar. Estava falando da lei de Ohm, né? Falando que ela é essa razão experimental entre a tensão e a corrente. A gente coloquei aqui uns exemplos numéricos para a gente ver que se o resistor seguir a lei de Ohm e você colocar 10 volts e ver que passam 2 amperes, então quer dizer que se você colocar 20, você vai ter 4 amperes, se colocar 5 volts, você vai ter uma corrente de 1 ampere, e esta razão aqui, essa divisão que dá sempre o mesmo número, é a maneira matemática que a gente encontrou de definir a resistência elétrica. Então, quando a gente mede a resistência elétrica, que a gente estava vendo agora há pouco, que está relacionada com a dificuldade que os elétrons têm de passar, como é que você escreve numericamente esse número? Dificuldade dos elétrons de passarem na estrutura atômica do material que compõe o fio. Não tem uma maneira muito simples de fazer essa medida. A gente tem que encontrar maneiras indiretas de medir essa dificuldade. A maneira indireta que Ohm encontrou foi ver que se ele dividisse a corrente pela tensão, dava sempre o mesmo número, e que esse número era maior quanto maior fosse a dificuldade dos elétrons passarem. Então, isso foi relacionado como sendo a resistência de um condutor. E essa resistência aqui, em homenagem ao cientista que fez a grande parte dos estudos sobre resistência elétrica, recebe o nome dele, é medida em Ohm. Ohm, ou Ohm, não sei como vocês vão preferir pronunciar, mas é o nome do cientista Ohm, e seu símbolo é a letra grega ômega maiúscula. Né? Então, esse ômega aqui é uma letra grega, tá bom? A gente vai acabar utilizando bastante, então, quando eu escrevo aqui que a divisão entre a tensão e a corrente dá sempre o mesmo número, esse número aqui, que vocês estão vendo, 5 volt por ampere, é 5 ohms, tá bom? Essa é a unidade de medida que a gente vai usar para tensão, para resistência elétrica, tá? Outra maneira de escrever essa expressão é a seguinte: se eu sei que U dividido por I dá sempre R, vou colocar aqui para a gente ver como é que eu chego nela, né? Se eu sei que U dividido por I dá sempre R, eu posso multiplicar os dois lados por I e fico com U igual a R vezes I. Essa expressão que está aqui. É a expressão que a gente vai acabar mais usando e vai chamar essa aqui de a lei de Ohm, tá? A lei de Ohm é a lei que diz que a tensão é igual ao produto da resistência pela corrente, ou igual a R vezes I. Bom, essa é uma maneirinha, um gifzinho que eu achei bem legal para entender o que é que a lei de Ohm está querendo dizer. Você tem num fio aqui, ó, dentro do fio, está meio estranguladozinho nesse ponto, a tensão, isso aqui é a tensão. O que a tensão tenta fazer? Ela tenta fazer a corrente passar. Isso aqui é a corrente. Está tentando passar pelo fio. O que é que a resistência faz? A resistência, que é esse carinha aqui, ó, ele tenta dificultar a passagem da corrente. Então, a tensão empurra a corrente para passar, a resistência estrangula a passagem aqui da corrente. Então, resistência tenta dificultar sempre a passagem de corrente, e a coitada da corrente fica ali sendo empurrada de um lado e apertada pelo outro para tentar passar pelo fio. Essa é a dificuldade que a corrente vai encontrar para passar dentro de qualquer tipo de condutor. Bom, avançando aqui, a gente viu que existe uma relação entre corrente e tensão, né? E o resistor elétrico, o resistor dentro de um circuito elétrico, ele é o elemento que, além de... Lembra que eu tinha falado que ele tem duas funções, né? Uma das funções do resistor pode ser transformar energia elétrica em energia térmica, né? É aquecer. A outra é diminuir a tensão ao longo do circuito. Como é que ele acontece? Tem também uma imagenzinha que eu achei aqui bem interessante. Se um polo de um certo resistor está uma certa tensão, quando a corrente passa pelo
resistor, ela vai perdendo cada vez mais tensão, vai ficando com um valor menor para o potencial. Então, se aqui tem um potencial VA, quando estiver passando pelo resistor, esse resistor vai consumir uma tensão I vezes R. R é a resistência desse resistor aqui, né? Resistor de resistência R. Do outro lado, o que a gente vai identificar é que a tensão, né, o potencial é VB, de forma que VA menos essa queda de tensão aqui, R vai dar o VB. Né? Então, aqui embaixo está aparecendo essa expressãozinha, eu vou colocar ela aqui do lado para não ficar atrapalhando tanto. VA vai sofrer uma queda de tensão IR e vai virar VB. Ou, se preferir, pode escrever assim, VA menos VB, a diferença de potencial entre quando ele entra e quando ele sai, né, quando a corrente entra e sai no resistor, é justamente o produto da resistência pela corrente, o R vezes I. Então, a segunda função do resistor, que é baixar a tensão, você descobre o quanto ele baixa de tensão baseado diretamente na lei de Ohm. Você pega a resistência daquele resistor e multiplica pelo valor da corrente que passa nele. Isso é a queda de tensão que ele vai causar. E quando você tem que projetar um circuito eletrônico, por exemplo, é esse tipo de conta que você vai ter que fazer dezenas e dezenas de vezes para conseguir determinar quais os resistores vão em que posições. E, em geral, você precisa de muitos resistores. Vocês provavelmente já olharam uma placa eletrônica de algum material e viram que tem muitos resistorezinhos colocados ali dentro. A função deles é justamente garantir que cada elemento vai receber a tensão e a corrente que é apropriada para ele funcionar. Tá bom? Essa é a relação corrente-tensão elétrica. Avançando para o nosso terceiro tópico, um tópico um pouquinho mais relacionado com o nosso dia a dia, a gente vai falar sobre energia elétrica. Um pouquinho antes, vou falar sobre potência, que basicamente é a medida da quantidade de energia que é gasta ou transformada num condutor, num dispositivo eletroeletrônico, por unidade de tempo. Isso quer dizer que o que a potência diz, ela não diz se o equipamento consome muita energia diretamente, mas sim se ele consome muita energia no intervalo de tempo pequeno. A gente tem muitos aparelhos elétricos que consomem uma quantidade de energia muito grande, mas eles consomem num intervalo de tempo muito longo. Se eu perguntar para vocês, o que é que consome mais energia dentro da casa de vocês? Uma geladeira ou uma chapinha de cabelo? O que é que vocês acham que consome mais? A chapinha. Vai depender, né? Por conta que se a geladeira fica ligada muito tempo, então mesmo que seja pouquinho, mas durante todo esse tempo vai ser muito. E a chapinha fica ligada pouco tempo, porém gastar muito, porque é transformação de energia em calor. Isso. O que acontece? Se você... a pergunta que vocês devem fazer, basicamente é assim, se alguém falar, esse aparelho consome muita energia, a pergunta, vocês devem devolver essa pergunta para outra pergunta, que é, em quanto tempo ligado? Porque uma chapinha, de fato, consome muita energia em intervalos de tempo muito pequenos, mas você não usa a chapinha 24 horas por dia, como você usa a sua geladeira, né? Então, provavelmente, para uma pessoa que use, sei lá, a chapinha uma vez por semana, a chapinha dela consome menos energia do que a geladeira, no final do mês. Mas se você olhar naquele momento, naquele intervalo de tempo que a chapinha estava ligada, sei lá, demorou 20 minutos para fazer a chapinha no cabelo. Durante 20 minutos que a chapinha está ligada, ela consome mais energia do que 20 minutos da geladeira ligada. O que é que muda de uma para outra? É a potência elétrica da chapinha, que é maior do que a potência elétrica da geladeira. Por isso ela consome mais energia no intervalo de tempo menor. É isso que a potência mede. Se você gasta muita energia em pouco tempo, você tem alta potência. Se você gasta pouca energia em muito tempo, você tem baixa potência. Em termos da matemática, né, e a gente escreve a potência é o quanto de energia você gasta em quanto tempo você demora para gastar. Se você gasta 100 joules de energia, mas demora 2 horas, você tem uma certa potência. Já se você gasta esses mesmos 100 joules em 5 minutos, você tem uma potência muito maior. Quanto menos tempo demora
para você consumir uma certa quantidade de energia, mais potente é o seu equipamento elétrico. E, nesse caso, em termos puramente físicos, mais potente não significa que ele é melhor, tá? Só significa que ele consome mais energia em intervalos de tempo menor. No dia a dia, a gente costuma usar o termo potente para dizer como se fosse algo bom, né? Sempre bom. Uma coisa que é muito potente é muito boa, né? Meu liquidificador é muito potente, a minha geladeira tem uma potência danada, mas isso é o sentido coloquial do dia a dia, de é potente porque é bom, mas nem tudo que tem alta potência é bom, tá bom? Diga lá. Professor, então quando, por exemplo, aqueles cantos que geram energia, precisa dissipar a sua energia, aí precisa desses equipamentos mais potentes, né? Para fazer essa dissipação mais rápida, no caso, para gastar mais energia, acaba utilizando isso no dia a dia, lá que as pessoas que trabalham nessa área. Também. Mas no nosso dia a dia, não só nessa área, mas no nosso dia a dia, às vezes a gente precisa de algo que faça uma transformação muito rápida de energia, porque a gente vai fazer uma coisa que necessita, por exemplo, de muita força. Imagina, dei o exemplo agora há pouco do liquidificador. O liquidificador, em geral, ele precisa ser potente, porque ele tem que fazer muita força de uma vez só, né? Imagina que você está querendo bater, sei lá, cubos de gelo. Para bater cubo de gelo, você não pode, a hélice não pode rodar devagarzinho, porque não vai quebrar os cubos de gelo, né? Ou, eu não sei, outras coisas que se façam no liquidificador que sejam bem pesadas. Acho que suco sempre é mais leve. Mas pronto, a ideia é essa. Se você precisar fazer uma transformação muito rápida de energia, você vai precisar de equipamentos muito potentes. Qualquer máquina que precise fazer muita força de uma vez vai precisar ser muito potente. E algumas máquinas que não precisam fazer tanta força, mas que você prefere que ela faça bastante força, como, por exemplo, se você vai comprar um ventilador, você quer que esse ventilador seja potente, porque você quer que ele consiga gerar muito movimento de rotação ali para ter mais ventilação e ter uma diminuição na temperatura mais eficiente. E já outros equipamentos elétricos que você não precisa de tanta transformação de energia, ou não precisa de transformação de energia muito rápida, não precisa se preocupar com grandes potências. Você não quer que a sua televisão, por exemplo, tenha um alto consumo uma alta potência, no sentido de imagem, por exemplo, porque você não tem necessidade de uma transformação rápida de energia ali. Agora, quem gosta de ter um som muito alto, aí normalmente um aparelho de som precisa ter uma potência mais alta para ele conseguir ter um volume mais alto, para ele conseguir ter resistir melhor aos graves e agudos que ele vai ter que produzir, tá bom? Avançando aqui, a potência, bem, isso já vem lá da Física 1, né? Medida em watt, nosso W maiúsculo, a medida não é nova, é a mesma, tá? Que é feita lá na Física 1, a gente usa aqui na eletricidade. Bem, se o aparelho funciona sobre uma certa tensão U e uma corrente I, eu posso transformar essa energia aqui, ó, energia elétrica, que está sendo consumida em um intervalo de tempo, em corrente e tensão. Como? Eu posso fazer o seguinte, a energia elétrica, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir pela quantidade de carga que vai ser necessário para transmitir essa energia, né? Eita, eu coloquei um igual aqui, não era um igual, era um vezes. E vou multiplicar por essa mesma quantidade de carga e dividir por ΔT. Estão vendo que aqui é a mesma expressão, né? Porque esse ΔQ de baixo corta com esse ΔQ de cima. Então, fica só energia sobre ΔT. É a definição de potência. Só que na aula passada, a gente tinha visto que a energia elétrica vezes... A energia elétrica... Vezes não. A energia elétrica era a tensão vezes a carga. Então, a gente viu, vou escrever aqui em cima para lembrar, a gente viu que a energia era a tensão ou o potencial vezes a carga. Então, a energia sobre a carga é igual à tensão elétrica, né? Então, esse cara aqui, ó, é a tensão. E quem é a carga sobre o intervalo de tempo? A gente viu no comecinho dessa aula. É a corrente. Então, a energia
desculpa, a potência elétrica pode ser escrita também assim. Em vez de energia sobre tempo, pode ser escrita como tensão vezes corrente, I vezes U. Essa é a expressão que a gente vai acabar utilizando mais na parte de eletricidade, que a potência elétrica é a corrente elétrica vezes a tensão elétrica. Então, potência é igual a I vezes U, ou U vezes I, dá no mesmo, tá bom? Avançando aqui um pouquinho para o efeito Joule. O efeito Joule é a maneira que a gente encontra de quantificar a transformação de energia em calor, energia elétrica em energia térmica. Basicamente, todo equipamento elétrico pode ser considerado como um tipo de resistor e ele vai converter a energia elétrica em térmica através do que a gente chama de efeito Joule. A gente acabou de ver que a potência é a corrente vezes a tensão. E a gente também tinha visto lá na lei de Ohm que a tensão é R vezes I. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar essas duas expressões aqui e vou substituir este U que está aqui por este U daqui, tá bom? Então, vai ficar I vezes R vezes I. Isso vai dar a expressão que a gente pode utilizar para a potência elétrica, que a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Essa é uma expressão possível para potência elétrica. Digamos que você não sabe qual é a tensão que está passando, a tensão do circuito, mas você sabe qual é a resistência dele e sabe qual é a corrente que está passando. Então, você pode medir a potência elétrica fazendo o produto de R por I ao quadrado. Outra possibilidade seria eu pegar aqui na lei de Ohm e isolar o I, né? Se eu isolar a corrente aqui, eu vou ficar com o seguinte, passo a corrente dividindo e eu fico que R é igual a U vezes I. Aí, o que é que eu vou... U dividido por I, desculpa. Ah, não, foi mal, vou corrigir isso aqui. Não é o R que eu quero isolar, é o I que eu quero isolar. Então, eu quero U dividido por R. Aí, agora que eu tenho essa corrente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esta corrente aqui. No lugar de colocar, substituir o U, eu vou substituir o I. E eu vou ficar com I, que é U sobre R, vezes U. U vezes U dividido por R. E aí, quando eu junto essas duas expressões, eu tenho esta outra expressão aqui, P igual a U quadrado sobre R. Esta expressão aqui para potência, a original que a gente encontrou, I vezes U. Essa expressão, RI ao quadrado, ou essa expressão U ao quadrado sobre R, são todas equivalentes. Não dá no mesmo. Se você pegar um circuito e você souber a corrente e a tensão nele, a corrente, a tensão e a resistência, qualquer uma dessas expressões aqui vai poder ser utilizada. E elas vão dar exatamente o mesmo valor. Vai dar valor para a potência obtida aqui, aqui ou aqui, é exatamente o mesmo. O que muda na utilização delas é a informação que você tem. Se você tem corrente e tensão, usa essa. Se você não tem a tensão, você usa essa aqui. Você vai precisar da resistência no lugar dela. Se você não tem a corrente, você usa essa aqui. E você vai precisar da corrente no lugar da corrente, não, da resistência no lugar da corrente, tá bom? Essa é o que faz essas expressões aqui serem diferentes. É a informação que você precisa para começar a calcular a potência daquele equipamento, daquele circuito, ou a potência dissipada por aquele resistor, tá bom? Essa é a diferença entre elas. E avançando aqui um pouquinho, como é que a gente mede consumo de energia elétrica? Vocês já devem estar meio que acostumados a ver isso, que embora a energia elétrica seja um tipo de energia, você não vê a medida de energia em joule na sua conta. Normalmente você vê nessa unidade aqui, o quilowatt-hora. De onde vem essa medida quilowatt-hora? Bem, lembra que a gente acabou de ver que a quantidade de energia é potência vezes um intervalo de tempo. Essa unidade aqui de energia vem do fato de que a potência está sendo aplicada em quilowatts e o tempo está sendo aplicado em hora. E aí, quando você multiplica quilowatt por hora, dá o quilowatt-hora, que é a unidade de medida dos nossos medidores de corrente elétrica, de energia elétrica em casa. Uma coisa que meio que uma informação só para ter uma noção de grandeza, 1 kWh, tá, é energia utilizada por um aparelho consumindo 1.000 watts,
durante o intervalo de funcionamento de 1 hora. Em geral, só para ter uma noção realmente de dia a dia, 1 kW de energia, de potência, num aparelho ligado por 1 hora, é uma coisa que dificilmente você vai ver no seu dia a dia. A maior parte dos nossos aparelhos que ficam ligados durante tempos longos, assim, como 1 hora, gastam uma potência muito mais baixa do que 1 kW ou 1000 watts. Os aparelhos que consomem, que têm uma potência tão alta, em geral, eles são mantidos durante muito menos tempo ligados. Você tem uma geladeira que passa 24 horas ligada, a maioria das geladeiras hoje em dia tem uma potência que está na casa dos 200 watts de funcionamento médio, né? Na média, elas gastam só 200 watts, não gastam 1000, gastam não, né? Elas exercem uma potência de 200 watts. Em alguns momentos isso aumenta, em outros isso diminui, mas o valor médio está na casa dos 200 watts. Professor, oi. Caiu aqui minha energia aqui. A energia elétrica acabou aqui, aí voltou agora. Aí o que é isso daí? Sério. Diga lá, ficou com dúvida em alguma coisa? Não, é porque a energia caiu, eu perdi essa explicação aí. Mas eu vejo no vídeo, então. Tá bom. Qualquer coisa, se não entender no vídeo, depois me pergunta, tá? Estou disponível para responder, tá? Eu estava falando basicamente aqui como é que de onde vem a origem dessa unidade de medida de energia elétrica que a gente usa no nosso dia a dia, né, o quilowatt-hora, e dá uma noção de grandeza do que é 1 kW-hora, tá? Só mais ou menos isso. Só como um exemplo também, uma continha que fiz aqui em casa para ver como 1 kW-hora pode parecer muita coisa para alguns e parecer pouca coisa para outros. O meus aparelho de celular, durante um mês, para mantê-lo carregado durante o mês inteiro, eu consumo 2,7 kWh. E olha que aparelho celular é uma coisa que a gente carrega e descarrega o dia inteiro, né? Mas o consumo de energia é baixinho, a potência do funcionamento do celular é baixinha, então, no meu caso, né, 2,7 kWh por mês para manter o meu celular carregado. Para vocês pode ser um valor diferente, é só para ter uma noçãozinha de grandeza das coisas, tá? E por fim, né, esse aqui talvez seja o conteúdo que tem uma coisinha mais prática que a gente vai precisar fazer, vai dar uma estudadinha, vai olhar mais em exercícios, é a associação de resistores. Eu botei um bem resumido aqui, tá bom? Para a gente não gastar muito tempo na teoria, visto que vocês já viram esse conteúdo, mas quando forem resolver exercícios, podem me pedir ajuda, podem tentar tirar dúvidas, que a teoria de associação de resistores é bem simples, mas às vezes quando a gente vai resolver na prática, as coisas se enrolam, tá bom? Uma característica importante, né, uma definição importante, antes de falar da resistência, da associação de resistores, é falar o que é um resistor equivalente. Bem, imagina que você tem esse circuito elétrico aqui. O que é o resistor equivalente desse circuito? Acho que tem alguém pedindo para entrar aqui. Desapareceu o pedido. Tá. O que é o resistor equivalente deste circuito elétrico aqui? Bem, o resistor equivalente desse circuito é um resistor, isso é uma coisa importante, ele é um só, que eu posso pegar todo esse circuito aqui, retirar e colocar só esse circuito no lugar, e esse resistor sozinho vai fazer exatamente a mesma função que toda esta configuração de resistores. Isto é, eu posso tirar este carinha, todos esses resistores, colocar um só, e se esse carinha aqui for o resistor equivalente, ele vai exercer a mesma função. E por mesma função, entendam como ele vai dissipar a mesma quantidade de energia, ou seja, a potência dissipada aqui nesse resistor é a mesma que no circuito completo, e a corrente que vai circular aqui nesse circuito é exatamente a mesma. Então, mesma potência, mesma corrente. Isso é um resistor equivalente, tá bom? Fisicamente, ele não é exatamente igual, mas em termos de características elétricas do circuito, o resistor equivalente e a associação original são exatamente iguais, tá? Gastam a mesma energia, geram a mesma potência, estabelecem a mesma corrente no circuito como um todo, tá bom? Então,
essa é a definição do que é um resistor equivalente. E aí, quando a gente associa resistores, tem duas maneiras básicas de fazer uma associação, e essas duas maneiras podem ser unidas em um circuito complexo para ter uma associação do tipo mista, tá bom? O tipo mais simples de associação que a gente pode ter é uma associação em série. Associação em série são associações desse tipo. Por exemplo, aqui eu tenho 3 resistores, um de resistência R1, um de resistência R2 e outro de resistência R3, e eles são conectados de forma que só há um caminho para a corrente passar. Então, a corrente que passar aqui no primeiro é a mesma corrente que vai passar no segundo, que é a mesma corrente que vai passar no terceiro. A corrente só tem um caminho para passar. Nesse tipo de situação, se você quer encontrar o resistor equivalente, basta você trocar esses 3 carinhas por um outro resistor, cuja resistência é a soma de todas as resistências. Então, R1 mais R2 mais R3. Se eu tivesse 50 resistores, eu ia ter que somar as 50 resistências. Isso é a forma de encontrar a resistência equivalente de uma associação em série. Uma característica importante é que a resistência equivalente é maior do que qualquer uma dessas resistências aqui, justamente porque ela é a soma. Então, se você associar um resistor de 5 com um de 7 com um de 12, não tem como a resposta ser 11, porque 11 é menor do que todas as outras resistências, do que uma das outras resistências, e a resistência equivalente é sempre maior. Essa também pode ser a resposta para a seguinte pergunta: se você deseja aumentar a resistência de um circuito elétrico, como é que você associa resistores para conseguir esse aumento? Você associa em série, por exemplo. Mais um exemplo numérico aqui. Eu dei para vocês um resistor R1 de 10 ohms, um resistor R2 de 5 ohms e um resistor R3 de 4 ohms. Eu digo para vocês, me digam aí quais resistores eu tenho que associar para conseguir uma resistência equivalente de 14 ohms. R1 e R3. Isso. Para conseguir uma resistência de R1, a resistência equivalente de R1 e R3, eu associo... Desculpa. Para conseguir uma resistência equivalente de 14 ohms, eu associo os resistores R1 e R3. Mas associo como? Associa em série, que soma. Isso. R1 e R3 em série. Eu coloco o resistor R1 e o resistor R2... R2 não, R3 em série. E aí, o resistor equivalente desses 2 carinhas aqui, R equivalente é R1 mais R2. Bom, é assim que eu vou fazer para fechar a associação em série. Uma desvantagem que existe na associação em série é a seguinte: imaginem que essa primeira lâmpada aqui, né, que está fazendo papel de resistor, queima. Se essa lâmpada queimar, o que acontece com o circuito? O circuito vai passar mais energia para o segundo resistor. Então, ele não vai fazer o papel que ele tá, digamos, preparado para fazer. Porque, digamos que no R1, ele iria segurar 5 ohms. 5 ohms de resistência teria. Aí, esses 5 ohms, que seria a resistência do R1, vai ter que ter no R2 para ficar equivalente. Porque, senão, vai passar muita corrente por ele. Não sei se eu estou me compreendendo. Não, consegui compreender, mas tem uma pequena falha nessa justificativa. Rodrigo, Se a essa... resistência diminui e a corrente aumenta e a margem é dissipada pelos resistores. Não, vejam só. Se esse carinha aqui queimar, ele não deixa mais passar a corrente por ele. Isso é o que acontece com todo equipamento elétrico quando ele queima. Ele não deixa mais passar a corrente elétrica. Se a corrente elétrica não conseguir passar por aqui, ela vai conseguir chegar aqui? Vamos lá. Basicamente, eu tenho aqui 3 resistores. E esse cara aqui queimou. Quando ele queima, ele vira um circuito aberto. Então, ele vira isso aqui. A corrente vai conseguir passar aqui? Daqui para cá? Não vai. Então, se essa lâmpada queimar, a corrente elétrica
para. Então, numa associação Então, em série... Oi? Eu não ouvi o que falou. Hein, Rodrigo? Diga lá. Isso é um LED? Não, é uma lâmpada normal. Até uma lâmpada. É. Pra Se, mim, era só... se essa lâmpada, primeira lâmpada aqui, queimar, não passa mais corrente. Então, apagou esta lâmpada, todas as outras lâmpadas apagam. Então, essa é a grande desvantagem de uma associação em série. Ela é vantajosa, talvez num sentido, que é, ela diminui a quantidade de fios que você precisa, porque você só precisa de um fio e sai conectando todo mundo no mesmo fio. Mas se o primeiro elemento queimar, todo mundo apaga. Se o último elemento queimar, todo mundo apaga. Se qualquer um dos elementos parar de funcionar, a corrente para em todo mundo de uma vez só. Essa é a desvantagem da associação em série. Como é que a gente contorna esse problema? Usando um outro tipo de associação, que é a associação em paralelo. Em vez de eu fazer a corrente só ter um caminho para passar, eu libero a corrente para ter vários caminhos diferentes. Tenho 3, continuo aqui com o exemplo das lâmpadas, tenho R1, R2, R3, e agora, vejam que a corrente tem um caminho para passar aqui, tem outro caminho para passar aqui, e tem um terceiro caminho de corrente para passar aqui. Nesse tipo de situação, se esta lâmpada aqui queimar, não passa mais corrente por aqui, mas continua passando aqui por cima e aqui por cima. E eu não vi o nome de quem foi que respondeu lá sobre associação em série. Aquela justificativa que tu deu, se essa aqui queimar, se uma queimar e as outras vão ter que... vão estar recebendo mais corrente do que recebiam antes. Isso aqui acontece justamente na associação em paralelo, porque a corrente elétrica que estaria passando por aqui, de alguma maneira vai ter que se redistribuir entre os outros dois caminhos. Pode ser que essa corrente elétrica também diminua, e já já vocês vão entender por quê, porque o resistor equivalente envolve os três, então se eu tirar uma aqui, vai ter uma mudança no valor da resistência equivalente, o que vai mudar a corrente que passa no circuito. Mas, para esse caso aqui com 3 lâmpadas, como é que eu encontro a resistência equivalente? Já é um pouquinho diferente. Na em série, eu simplesmente somei todas as resistências. Em paralelo, vai ser assim, o inverso da resistência equivalente, tá vendo? 1 sobre R equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Então, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Aí, normalmente, o que você vai ter que fazer é somar esses números e depois inverter para descobrir quem é o R equivalente. Digamos que vocês tenham... Vou colocar aqui. Essa aqui seja de 10 ohms, essa aqui seja de 20 ohms, e essa aqui seja de 5 ohms. Qual vai ser a resistência equivalente desse circuito? Bem, vai ser 1 sobre 10, somado com 1 sobre 20, somado com 1 sobre 5. Isso dá 0,1 mais 0,05 mais 0,2. Soma todo mundo. 0,35. 0,35. Isso é o inverso. Isso é 1 sobre R equivalente. Quem é o R equivalente, então? É 1 dividido por 0,35. Tem que inverter de novo, né? Tem que estudar 1 dividido por 0,35. Devia ter escolhido números que dessem exatos, né? Para facilitar esse pedaço, mas... Recorrer aqui ao cálculo de cabeça, na cabeça do celular, vai ser feita essa conta, 0,35. 1 dividido por 0,35. Isso dá 2,9. Então, professor, oi. Não dá para responder em forma de fração, não? Igualar as bases e somar. Dá sim. Dá, não tem problema não. É só porque eu escolhi fazer com os decimais, visto que eu vejo que sempre... a maioria dos alunos encontra alguma dificuldade em trabalhar com as frações, mas pode sim fazer com as frações, somar, tirar o mínimo múltiplo comum aqui e deixar na forma de fração. Eu até prefiro que deixe em forma de fração, mas como eu vejo que a grande maioria acaba trabalhando com os decimais, então eu preferi mostrar aqui os decimais. Isso aqui está aproximadamente 2,9 ohms. E aí vejam o que é interessante aqui. Está vendo que a resistência equivalente
no caso em série, ela era maior, né, do que a dos resistores. Nesse caso aqui, ó, ela é menor do que a dos resistores. Então, se você quer diminuir a resistência de um circuito, você cria associações em paralelo. Se você quer aumentar, você cria associações em série, tá bom? Aqui tem essa constatação, né, de que a resistência equivalente é menor do que a maior delas. Então, obrigatoriamente, nesse caso aqui deu menor do que todas, né? Mas o que é regra é que é sempre menor do que a maior de todas. Então, é sempre menor do que 20, nesse caso. Se eu associasse outros resistores com outros valores, mas o de 20 fosse o maior, então eu tinha certeza de que a resistência equivalente ia ser menor do que 20. Nunca seria maior do que 20, tá bom? E a corrente, professor? Explica aí como é que se dá a corrente. Pronto. A corrente, para descobrir qual é a corrente que passa em cada um, aí você usa a lei de Ohm. Você vai saber, digamos que a tensão aqui seja de 10 volts. Só para facilitar a nossa conta. Como é que eu descubro qual é a corrente que passa aqui em cima? Eu aplico a lei de Ohm aqui. Por quê? Porque na associação em paralelo, tá vendo que as pontas estão sempre conectadas na bateria de todos os resistores? Ó, essas pontas estão ligadas aqui. Essas pontas estão ligadas aqui. E essas pontas também estão ligadas no mesmo polo da bateria. Então, todo mundo está na mesma tensão. Logo, qual é a corrente que passa em R1? É a tensão de 10 volts, tem que ser igual à resistência R1 vezes a corrente 1. Então, é 10 ohms vezes a corrente. Então, no primeiro, passa uma corrente que é de 1 ampere. No segundo, passa quanto? Faz a mesma coisa. 10 volts é igual a R2, que vale 20 ohms, vezes a corrente I2. Quer dizer que I2 é 10 sobre 20, meio ampere. E o último, né, já que eu estou aqui, 10 volts igual a 5 ohms vezes I3. Então, I3 é de 2 ampere. Tá aqui. As correntes que passam neles. E aí, olhando para esses valores, já dá para saber, já dá para visualizar uma coisinha. Estão vendo que quanto maior é a resistência, menor é a corrente que passa? Ó, o de 20 ohms é o maior, só passa meio ampere nele. Já o de 5 ohms, que é o menor, passam 2 amperes por ele. Então, quanto maior é a resistência, menor é a corrente que passa por ele, tá? Em geral, eu gosto de usar a seguinte frase, né? A corrente, ela sabe por onde ela vai passar e ela passa sempre por onde tem menor resistência, tá bom? Corrente passa sempre pelo caminho de menor resistência, certo? E, bem, a gente encerra aqui o tópico dessa semana. Como eu falei para vocês, isso é bem um resumo, deixei. Isso é bem um resumo mesmo do conteúdo que a gente vai precisar para a Eletrodinâmica 1. E eu aconselho vocês a darem também uma assistida lá naquele vídeo de resumo primeiro. Eu coloquei um tópico separado, tópico de resumo, justamente para facilitar. Deem uma olhadinha no vídeo de resumo primeiro, e aí o que ficou meio na dúvida, dá uma olhadinha no vídeo específico, porque aí, em geral, o Boaro também faz exercícios durante essa aulazinha de conteúdo, então vocês podem se guiar um pouquinho por este conteúdo. Eu vou colocar para vocês a atividade provavelmente até o final da tarde, mas aí eu peço que, se vocês não fizeram ainda a atividade de eletrostática, não comecem a fazer a de eletrodinâmica, tá bom? Porque vocês podem acabar esquecendo de fazer uma e para fazer a outra, que tem mais prazo, porque a dessa semana só é para entregar na sexta da semana que vem, e também porque pode ser, não tenho certeza, mas pode ser que o que vocês fizerem na atividade de eletrostática dê uma ajuda para fazer a atividade de eletrodinâmica, certo? Eu vou encerrando aqui a gravação.